Olá, caros amigos amantes do esporte motor e fãs de Gran Turismo Sport. Sejam muito bem-vindos ao canal Tom Catter's Racing Team. Eu sou o Gabriel Oliveira e dirijo o Mustang TRT-100, mas hoje eu trago a vocês a corrida diária do nosso guerreiro Marcelo Boro dirigindo o Nissan GT-R TRT-107 na corrida diária pela categoria de R3 na Catalunha, dia 9 de maio de 2021, conquistando o pódio com a P2. Vem comigo! Como de costume, vamos à largada em movimento. O Boro, calçando gelado dentro do time, está largando na P2 e o PSN dele é Marcelo Boro 11. Essa corrida de hoje é uma corrida muito técnica, muito difícil e exige paciência e controle. Tudo isso o Gelado tem, ele vem se mostrando um grande talento. Está pouco a pouco subindo a sua qualificação de piloto e em breve vai estar correndo no topo. Lá vão eles rasgando a reta dos boxes. Ele já vem se posicionando atrás do P1 para fazer a frenagem e entrar na curva 1. Enquanto isso, você já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa aquele seu like veloz que nos ajuda muito a sempre trazer boas corridas do time para você. Compartilhe também esse vídeo com seus amigos, são vocês fãs do time que nos ajudam a sempre ser mais rápidos e evoluir. Desde já, muito obrigado pelo seu apoio mais que especial. E lá vem ele atrás do Audi R8 para contornar a curva 4, curva difícil que fica bem apertada na entrada e no meio, mas vai abrindo depois do ápice. Já na sequência, outra curva apertada para a esquerda, curva 5. Curva bem chata essa também. Mas a curva 6 ela é mais aberta para a esquerda e nos traz a outra freada forte para uma chicane, as curvas 7 e 8. É bem comum ver pilotos escapando da pista nessa chicane. Logo na sequência nós vamos ter a curva 9, que nos traz a reta oposta. Essa curva 9 ela é extremamente traiçoeira, pois ela também é uma curva de nível. Então quando o piloto atinge o seu ápice, ele está também no ponto mais alto, mudando de uma subida para uma descida. Muito comum ver piloto escapando aqui também. Daí temos essa reta oposta, que nos traz uma freada forte, uma curva muito apertada para a esquerda. Essa curva forma uma seta, e ela vai nos levar a uma outra sequência esquerda-direita, com a curva para a direita longa e exigindo muito controle de acelerador. Logo na sequência temos essa reta curta com uma curva de 90 graus para a direita na saída de uma curva de nível, nos trazendo a última chicane e a curva final que traz de volta a reta dos boxes para fechar a volta. Vocês podem ver que o carro parece quicar quando passa pela chicane, isso é porque há um bump por dentro dessas curvas. Quando o piloto corta muito com as rodas para dentro da curva, ele acaba acertando os bumps que fazem o carro pular. Não há trecho fácil nessa pista, ela é toda muito difícil e qualquer descuido é decisivo. Os pilotos na ponta já abrem a segunda volta e o Gelado toma uma linha diferente ao lado direito da reta. Ele está fazendo isso para não dar ao P3 o seu cone de vácuo, que poderia permitir que o P3 se aproximasse e tentasse uma ultrapassagem, forçando o Gelado assim a tomar uma linha mais defensiva e perder tempo. Eles já vêm contornando a curva 3 e o Gelado faz ela bem aberta para manter o carro com momento. Eles agora vêm contornando a curva 4 e o P1 conseguiu abrir uma boa vantagem em relação ao Gelado, mas o Gelado também conseguiu abrir um pouco em relação ao P3. É bom que ele continue abrindo vantagem, pois essa folga em relação a quem vem atrás ajuda a se concentrar e ser mais rápido e consistente, sem se preocupar muito em se proteger de ameaças, mas também sempre dando aquela olhada no retrovisor para não ser pego de surpresa. Engraçado como são as coisas, eu não gostava de correr aqui antes, sempre achei essa pista muito travada, mas quando corremos a primeira etapa da Manufacturer Series 2021 aqui na Catalunha, no dia 21 de abril, tivemos que treinar muito, e eu quase comecei a gostar dela. Daí nessa mesma corrida diária que o Gelado está correndo, porém em um lobby diferente, eu conquistei minha segunda vitória na categoria de R3. Em breve eu trago o vídeo dessa corrida para vocês. Lá vem um Gelado contornando a chicane para fazer a última curva, fechando a segunda de 4 voltas no total. Vamos junto com ele na câmera on-board, vamos ouvir o rugido desse motor monstro que o carro japonês traz debaixo do capô, enquanto rasga a reta dos boxes. O Gelado vem contornando a curva 3 e vai exagerar um pouquinho aqui, levando o carro ao limite da pista, mas vai segurar a fera e contornar a curva. O P1 está voando, mas o Gelado também mantém um bom ritmo e está conseguindo abrir cada vez mais distância do P3.
Aliás, o Gelado conquistou na última quarta-feira, dia 19 de maio, o segundo lugar na quinta etapa da Manufacturer Series de 2021. Foi o melhor resultado do time nessa etapa, a corrida mais difícil do campeonato até agora, tanto por conta das regras quanto pelas características da pista da Sardenha. Meus parabéns, caro Gelado, você arrasou. Vamos ouvir mais um pouco o rugir do monstro. Vejam que o Gelado conseguiu abrir uma distância considerável em relação ao P3, então é concentração para não cometer erros e seguir em frente. O P3 não é uma ameaça no momento, nem virá a ser se o ritmo for mantido. Curva para a direita, desce marcha, contorna com cuidado e puxa para a direita para fazer a tomada da chicane. Entra na chicane, esquerda-direita, controle de acelerador e pisa fundo ao entrar na última curva para a reta dos boxes. O P3 e o resto do pelotão do meio estão bem para trás agora, e o Gelado não tem que se preocupar muito com o que vem atrás. Isso ajuda muito, pois, embora o piloto nunca deixe de prestar atenção nisso, ele não precisa ficar olhando para o retrovisor o tempo todo. Pode se concentrar em extrair ao máximo o potencial do carro e ser assim mais rápido em suas voltas. Além disso, como eu disse antes, o circuito da Catalunha não tem pontos fáceis, e os que performam melhor aqui são os que cometem menos erros. O P1 foi impecável até agora, não cometeu um errinho sequer e por isso disparou na frente. Como ele logo conseguiu abrir boa vantagem, ficou mais fácil ainda, justamente por poder se concentrar em extrair o máximo do carro. Agora é o Gelado quem vai se beneficiar disso. É a última volta, então agora é foco total, trazer o carro para o pódio nas pontas dos dedos. Curva suave para a esquerda, ele vem com cuidado para contornar a chicane. Terceira marcha, acelera forte na saída da curva. Quarta marcha, no final da zebra da esquerda ele começa a virar o carro. Freada leve, reduz para a terceira marcha para aumentar o giro do carro. Passa no limite da zebra, mas segura o monstro e vem na reta oposta. Freada forte para contornar a seta. Vem ele contornando a curva com calma e tranquilidade. Agora vamos ao S. Rodas na zebra da esquerda, contorna a longa curva para a direita controlando a aceleração, saída da curva com o pé embaixo para frear de novo e fazer a tomada da curva para a direita. E o P1 está logo à frente, será que ele cometeu um erro? Já estamos no final da volta, não dá tempo de tentar a briga. Por muito pouco o Gelado não alcança o P1, e lá vem ele contornando a última curva para subir ao pódio, e é P2 para Marcelo Boro. Excelente corrida! Go Tomcaters! Obrigado por nos assistir e até a próxima corrida!